Olá pessoal, muito boa noite. Eu sou o João, CEO da DMIoT Brasil, e é um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite para falar desse tema extremamente importante, que é a transição do 2G para o 4G. Um tema esse que vai afetar o nosso mercado de maneira geral, afetar as empresas de rastreamento, afetar os clientes que recebem esse serviço hoje lá na ponta. Então, a gente vai falar sobre esse tema muito importante aqui hoje, e é muito importante a atenção de vocês nesse tema para a gente conseguir esclarecer todas essas dúvidas. Então, sejam todos muito bem-vindos. Antes de iniciar, gostaria de falar um pouquinho sobre a DIM. A DIM é uma empresa que está no mercado há mais de 22 anos, presente em mais de 150 países, e hoje o nosso propósito é desenvolver produtos baseados em geolocalização. E atuamos em três principais frentes de negócio: gestão de frotas, gestão de ativos e videotelemetria. Todos os nossos produtos já contêm alta tecnologia com conectividade 4G. Então, se você não conhece o nosso portfólio, convido você também a acessar o nosso site br.dimilab.com e conhecer todos os nossos produtos e tecnologia. E para trazer aqui para vocês hoje um convidado mais do que especial, Márcio Fabosi, CCO da Alcon Telecom, que conta com mais de 20 anos de experiência, já trabalhou em diversas multinacionais, Motorola, Siemens, Sierra Wireless, e agora está à frente do grupo Alcon Telecom. Vai trazer aqui para a gente muito conhecimento e também muitas informações especiais. Márcio, por gentileza, gostaria que você apresentasse, falasse um pouquinho também sobre os produtos e serviços que a Alcon hoje oferece para o mercado para ajudar todas as empresas hoje na área de rastreamento. João, boa noite. Obrigado aí pelo convite da Jimmy. É um prazer estar aqui nessa live com vocês. Bom, como se apresentou, meu nome é Márcio Fabosi, atuo nesse mercado há um pouco mais de 20 anos, sempre em IoT, né, Machine to Machine, M2M, que era chamado antigamente, e estou à frente da Alcon Telecom hoje, né? A Alcon Telecom, ela hoje é líder em gestão de conectividade no Brasil, a gente atua Brasil, América Latina, o grupo é uma holding. Então, a Alcon está situada com a sede em São Paulo, mas a gente tem um branch em Miami, tem times espalhados aí pelo Brasil, e hoje a gente contém alguns produtos e soluções, né? Então, hoje a gente se denomina como um VAR, né? Um Value Added Reseller, um distribuidor de valor agregado, tendo a conectividade e a gestão da mesma, multioperadora, operadora que for, inclusive internacional, venda de produto configurado e conectado e a plataforma, né, nossa de gestão que integra esses produtos, né? Então isso nos possibilitou entrar em vários segmentos. Então hoje a gente tem desde rastreamento, monitoramento, que é o que nós estamos falando hoje, até POS, meio de pagamento, agricultura, medição de água, gás, chão de fábrica e vários segmentos aí IoT, que nos fez aí crescer nesse segmento e fez a gente pegar um pouco de experiência para entregar soluções aí, inclusive soluções tailor-made para os nossos clientes. Então essa é a Alcon Telecom, parte do grupo Alcon Telecom. Legal, muito obrigado novamente pela sua presença. Eu acho que vai ser um webinar muito valioso aqui para todos que estão nos vendo hoje. E, Márcio, antes da gente iniciar, eu queria entender um pouco sobre a sua visão do 2G anteriormente, tá? Vamos falar da tecnologia lá no passado, que ela foi implementada lá pelos anos 1990. Lá em 1990, ela trouxe para o mercado algumas inovações tecnológicas, sendo ela criptografia de dados, possibilidade de envio de SMS, já com multimídia, fotos e vídeos, por exemplo, e ela foi muito relevante para o mercado lá no passado. Hoje, ela ainda é uma tecnologia relevante ou ela já está se tornando coadjuvante em relação às outras tecnologias que nós estamos recebendo aqui em todo o mercado mundial e também no mercado brasileiro? Bom, é uma boa pergunta, João. Aí é um ponto de vista meu e também, óbvio, a gente está mexendo com tecnologia e conectividade o tempo todo, ela é coadjuvante, né? Se a gente pensar no todo, ela é coadjuvante. Então, o 2G é uma tecnologia, como você bem frisou, né? Quem é mais antigo aí vai lembrar da mudança, né? TDMA, 2G, a evolução para 3G, 4G, 5G. O 2G ele foi lançado, no final das contas, para consumo, né? E, na época, se adaptou, né? Quem é um pouco mais antigo, principalmente no setor de rastreamento, vai lembrar dos pagers, dos telefones que a gente desmontava para colocar lá como rastreador, e aí pegava uma lombada, o fio desconectava e parava tudo, e aquilo tudo era 2G. E no final das contas a gente adaptou para N verticais, né? Desde rastreamento, medição de energia, água, agricultura, o que for. Mas como foi adaptado de uma tecnologia que não foi criada para isso, é óbvio que ela tem vantagens e desvantagens, ela tem muitos desafios, né? Então a gente viveu aí por muito tempo na tecnologia de
mais de 20 anos de vida, e como qualquer tecnologia, ela tem uma evolução, né? Houve evoluções, né? Já se passou pelo 3G, já se passou agora também pelo 4G, estamos no 5G, né? No Mobile World Congress desse ano já se fala em 6G, então a gente tem uma evolução tecnológica, onde do 4G para frente houve uma quebra de paradigma do ponto de vista de tecnologia celular, né? O que é essa quebra? O 2G, ele foi adaptado, ele veio o 3G, que também foi adaptado. Quando criou-se o 4G, que a gente escuta aí LTE, Long Term Evolution em inglês, é uma evolução de longo prazo. Então se criou o 4G já para ter uma evolução e não ter que parar uma tecnologia e ir para outra, parar uma tecnologia e ir para outra. Não, ela é uma evolução. E o 5G veio em cima dessa evolução, nós vamos falar um pouquinho aqui também na live, que não é o tema principal, mas é tudo uma evolução. Então, o 2G hoje, se a gente pegar o contexto mundial, ele já foi desligado em vários lugares. Os Estados Unidos já não tem 2G há muitos anos, não tem mais o 3G. Hoje, por exemplo, um cliente aqui no Brasil, que ele quer homologar uma solução nos Estados Unidos, ele vai homologar uma solução 4G. Nem 3G ele vai homologar mais, né? 4G, 5G. Então, ele já foi desligado em várias partes do mundo, em outras não, mas é óbvio, por ser uma tecnologia muito ultrapassada, diríamos assim, ela sofre evoluções, sofre deterioração, né? Muita gente pensa do ponto de vista de rede, mas não tem nem spare part, não tem como substituir esses equipamentos. Então, hoje é coadjuvante. Se a gente pegar as grandes aplicações, vamos falar aqui de rastreamento, mas não só de rastreamento, né? Videotelemetria, telemetria e por aí vai. Se a gente pensar no rastreamento, ela ainda sofre uma transição. Acho que a gente está vivendo um momento agora. Mas se a gente pegar meio de pagamento, ele já foi para 4G, até pelo processamento do Android, né? Se a gente for para outros segmentos, por exemplo, se a gente pensar no medição de água, medição de gás, está no Narrowband, que é 4G também, né? Então, assim, já houve uma evolução. O rastreamento, eu diria para você que hoje é uma das últimas verticais IoT que vão começar esse processo, mas esse processo ele é reversível. Legal. Até em cima desse tema, hoje você acabou de comentar que o rastreamento ele já está se tornando uma das últimas tecnologias, aí, um dos últimos segmentos a utilizar a conectividade apenas 2G, agora que a gente está tendo aí produtos com a conectividade 4G. Na sua visão, com o crescimento de dispositivos conectados, até eu tenho um dado aqui muito importante. Alguns anos atrás, nós tínhamos 20 milhões de dispositivos conectados, segundo a Anatel. Atualmente, já temos 320 milhões, ou seja, um crescimento absurdo. E a previsão é que até 2024 suba isso para quase 1 bilhão de dispositivos conectados. Graças ao crescimento de IoT, diversos outros segmentos aí sendo conectados, está aumentando absurdamente. Esse crescimento de dispositivos conectados na rede, ele pode forçar, de alguma forma, a diminuição do 2G um pouco mais rápido? Sim, é um pouco complexo do ponto de vista técnico, se a gente não vou entrar no tecnês aqui, mas sim, porque no final das contas, como qualquer outro negócio, né, o que envolve é business, né, e no final das contas, você acaba tendo um retorno de investimento muito maior nessas tecnologias novas, por causa da amplitude de negócio que você consegue gerar, por causa de dados consumidos. Hoje o mundo é feito de dados, a gente usa dados o tempo todo. Então, essa necessidade, ela impulsiona os negócios, seja no IoT, seja no consumo, né, enfim. Então, hoje, por exemplo, né, a gente tem muito mais conexões do que habitantes, né, do ponto de vista, né, você pega o Brasil, por exemplo, e você acaba tendo que ter mais capacidade, você acaba tendo que ter muito mais, não só cobertura, porque muita gente quando pensa em tecnologia celular, fala, não, cobertura. Não, é capacidade também, né? E aí, o 4G, principalmente o 5G, ele quebra, de novo, uma barreira onde o 2G não quebrava, né? E aí, é óbvio, por negócio, você acaba tendo as operadoras, os provedores de infraestrutura, migrando, inclusive redes, né, de 2G para o 4G ou para o 5G. Por quê? Porque você acaba atendendo muito mais conexões, você acaba tendo muito mais demanda, muito mais negócio, e aí isso daí é uma evolução, né, uma evolução de novo, sem volta. Então sim, influencia, e é por isso que as tecnologias elas estão sempre em evolução. De novo, né, no World Congress desse ano, já se fala desde o ano passado em 6G, são estudos, né? A Coreia do Sul é uma das grandes inovadoras nisso, sempre está aí na frente desse tipo de estudo, e já estão testando. É óbvio, isso vem depois, vem, mas é uma evolução. O que é legal é que do 4 para frente, de novo, é a palavra evolução.
Não é uma palavra, eu tenho 2G, ele morre e entra a tecnologia. Não, eu tenho 4G, que agora tem o 5G, uma evolução, que daqui a pouco eu tenho o 6G, que é uma evolução. E essa rede, ela continua evoluindo sem ter uma quebra de tecnologia. Não é que uma morre e a outra entra, elas coexistem. Isso é muito importante. Legal, então, se eu entendi bem, basicamente, com o crescimento, então, desses dispositivos conectados, as operadoras, as fornecedoras de infraestrutura vão ampliar investimento em tecnologia 4G e 5G, porque eles suportam um maior volume de conexões simultâneas. Basicamente isso, certo? É isso aí. Legal. E já contando com esse crescimento de dispositivos conectados, a pergunta de $1 milhão: quando o 2G vai acabar? Acho que todo mundo quer escutar isso, essa previsibilidade, porque todo mundo quer se planejar. Na sua visão, quando o 2G vai acabar? Ah, João, essa pergunta é de mais de $1 milhão. Essa pergunta, ela acontece o tempo todo, né? Assim, a gente não pode, primeiro, né? A gente não é vidente e ninguém vai escrever, né? Eu procuro falar para toda pessoa ou todo profissional que vem me perguntar isso, eu costumo mostrar alguns fatos, né? Então não significa que o 2G acaba, né, daqui 3, 4, 2 anos. Não. O que existe, na verdade, são fatos, né? Então, se a gente pensar hoje do ponto de vista de aplicações, o mundo evoluiu e o 2G não suporta mais, né? Ele pode suportar, por exemplo, uma localização veicular, legal, ponto. Ah, vou fazer uma telemetria mais robusta com inteligência artificial, com perfil de condução ou alguma outra coisa. Já não suporta, né? Então, na prática, eu procuro dizer, olha, o mercado está indo para esse caminho, né? Tudo é feito de business, de dinheiro, né? De retorno de investimento. E, no final das contas, vai acontecer o desligamento, né? Como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu em vários países da Europa, como aconteceu em várias regiões do mundo. O Brasil, né? A gente, por tendência, às vezes, pensa que vai acontecer daqui sei lá quanto tempo. Quando acontece de fato o desespero, né? Mas, assim, esse desligamento ninguém pode afirmar, eu não vou afirmar aqui, não sou eu que vou afirmar, mas eu diria que não está tão longe, né? Eu acho que existem negócios por trás que, né, e se a gente pensar do ponto de vista de conexão e de dinheiro envolvido, as demais aplicações que já estão em 4G, 5G, elas são muito mais rentáveis do que o que está em 2G hoje, que é praticamente um legado. Isso daí vai acabar evoluindo, né? O que eu acho que vai acontecer em paralelo, e a gente já está vendo, é que, por uma questão de demanda, como qualquer mercado, alguns pontos de inflexão, como, por exemplo, o preço de um equipamento, ele começa a diminuir pela demanda, isso começa a ter um ponto de inflexão onde começa a ser adotado. Começa a aumentar essa demanda, começa a expandir o 4G no mercado, e você acaba tendo, né, esse desligamento natural. Agora, que vai acontecer em algum momento, uma notificação, como aconteceu nos Estados Unidos, de um tempo futuro, né? Quem está envolvido aí no mercado, a gente já viu aí algumas operadoras e provedores de infraestrutura atualizando rede, por exemplo. Né? Então, teve comunicados ano passado que deixou todo mundo um pouco, né, tumultuado aí o mercado. No final das contas, essas atualizações, elas são para quê? Elas são atualizações para você manter a rede, para você limpar um pouco da rede também, para você conseguir depois fazer um reaproveitamento de frequência, que a gente chama de refarming, ou o que for. Isso daí já está acontecendo. Né? A gente tem caso aqui, né, na Alcon, que a gente, né, presenciou clientes com equipamentos que são muito bons, que já estão no mercado aí há mais de 10, 12 anos, falharem com atualizações. Por quê? Porque o modem que está lá dentro do 2G ele já não suporta mais, a rede já... E no final das contas, se a gente pensar no nosso universo, né, se a gente pensar no universo IoT, ele é muito amplo, né, o universo de consumo. Se a gente pensar no universo de rastreamento, ele é uma parte pequena do todo. Então, no final das contas, a gente não pode ser... assim, a gente não pode falar, né, abertamente assim, não vai acontecer porque o mercado de rastreamento é enorme. Do ponto de vista do todo, não. Né? Pode ser no nosso mundo, mas não é. Então, até no universo IoT ele não é. Né? Quantos milhões de medidores nós temos no mercado, na rua? Então,
Essa evolução ela vai acontecer, eu não vou afirmar aqui se vai acontecer em 1, 2, 3 anos, a gente já tem informações de bastidores, mas eu diria que não vai demorar tanto tempo. Quem falar hoje, vai demorar 10 anos? Não vai, né? Quem falar que vai demorar também não. Mas assim, que é algo aí em breve vai acontecer. E tem um outro agravante que ninguém percebe, só quem conhece muito de infraestrutura, porque todo mundo pensa do ponto de vista de rede, né? Todo mundo pensa do ponto de vista, vai desligar a antena, vai não sei o quê, porque é operador ou porque a infraestrutura quer. Não. Hoje, na prática, se acontecer uma falha de um equipamento 2G, não tem spare part, ou seja, não tem equipamento de substituição. Aquele lugar, ele vai virar um buraco mesmo. Por quê? Porque não tem equipamento. Não é porque não tem antena ou porque é operador. Não tem equipamento. Então eu vou fazer o quê, né? Na prática, um provedor como uma Ericsson, que seja, ela tem ali o 4G, o 5G, o que seja, e o 2G acabou. Então não é só esse movimento, né? E tem um outro agravante, né? Que aí é para quem conhece muito a fundo o universo de eletrônica. Hoje, quem faz 2G do ponto de vista de chipset, né, que é o que vai no coração do equipamento ali que comunica, eu diria que hoje tem um fabricante fazendo. Então nós já estamos no mercado na mão de um praticamente, né? E a gente pode imaginar o que isso significa. Então existem vários fatores. Quando a gente fala do 2G, migração por 4, por 5, o que for, a gente pensa muito do ponto de vista de rede, né? E todo mundo põe a culpa na rede. Mas existem fatores aqui adjacentes que eu estou citando aqui que são tão importantes quanto e que podem, inclusive, acelerar mais ainda a adoção de uma outra tecnologia do que propriamente a rede 2G. São variáveis que nem mesmo as operadoras conseguem controlar. Fornecimento de equipamentos para a infraestrutura ela não consegue controlar. E todo o mercado está investindo 100% em 4G e 5G, o investimento em 2G se torna quase nulo, se já não estiver nulo. E aí os projetos que foram desenvolvidos há 20, 10 anos atrás, já não tem matéria-prima para ser produzido, e obviamente que isso vai intensificar aí o processo de mudança. Até esse processo de mudança é muito interessante, que eu gosto de criar reflexões com acontecimentos passados. A gente teve a migração da TV analógica para a TV digital. Eu não sei se aconteceu em todas as cidades, tá? Na minha cidade em específico, eu me recordo que por 2 anos eles avisaram, vamos cancelar o sinal analógico. Vamos cancelar o sinal analógico. E ninguém se saiu da cadeira para ir lá e se adequar naquele movimento de já ter uma tecnologia digital na sua televisão. Poucas pessoas fizeram isso. Quando chegou a uma determinada data que a empresa que transmitiu o sinal analógico fez a troca 100%, foi uma correria. E aí não tinha conversores digitais nas lojas, não tinha TVs já com conversor digital embutido nas lojas, todo mundo teve que ir para o mercado de e-commerce, que aí demorou 3, 4, 5, 10 dias para conseguir ter uma TV digital. Ou seja, teve um buraco de comunicação graças, ou melhor, impactados pelo processo de transição de tecnologia. E aí eu tento criar uma reflexão para o nosso mercado. Imagina o nosso mercado, que o equipamento está instalado de forma remota, ter uma transição tão abrupta em um intervalo curto de tempo. É um prejuízo enorme para todas as operações, que pode levar até muitas empresas irem à falência, se não tiverem capital para fazer o investimento de troca rápida de toda uma base de equipamentos aí que estão comunicando. E assim, não é culpa da operadora em si. É todo o mercado forçando com falta de matéria-prima, falta de equipamentos para manutenção e, obviamente, equipamentos, tecnologias mais avançadas que pressionam todo esse processo de migração de forma mais rápida. Pessoal, antes da gente ir para o próximo tema, gostaria de avisar também, façam perguntas no nosso chat. No final, a gente vai ter um tempo específico aqui para a gente poder responder essas perguntas. Nosso time vai compilar todas essas perguntas para a gente poder responder todos vocês no final, tá? Então, fiquem à vontade de fazer essas perguntas. São extremamente agregadoras para todos nós, vocês e nós aqui também que estamos compartilhando conhecimento com vocês. Márcio, um tema agora que também pode impactar aí o processo das empresas em fazer essa transição para o 4G, que é o custo do hardware. O custo do hardware, no ano passado, há 2 anos atrás, ele era muito diferente de um equipamento 2G. Isso inviabilizava muito o projeto. Hoje, na sua visão, esses hardwares 4G que já estão no mercado, eles já conseguem oferecer um custo-benefício em relação ao 2G interessante? Sim. Se a gente... Quem acompanhou a evolução, né, do 4G, e aí 4G é um pouco também
Eu não vou entrar aqui também de novo no detalhe técnico da tecnologia, porém, o 4G ele é dividido em várias, né? Se a gente pensar em 4G IoT, né? O 4G para a internet das coisas, a gente tem o 4G LTE, e aí o LTE é dividido em várias categorias, né? Do categoria 1 até categoria 15, 16, né? E que aí já vai subir para o 5G. A gente tem o LPWA, que é o Low Power Wide Area, que é o Narrowband e o CAT-M, então são tecnologias voltadas para algumas funções específicas, né, e demandas do IoT. Isso é muito legal, porque é uma tecnologia, você vê, dentro do 4G foi a primeira vez que pensou-se em funcionalidades pro universo né, de comunicação de máquinas, né, do M2M ou do IoT. E aí, dentro disso, a gente começa a entender que quem acompanhou isso, desde o Narrowband, que é o mais simples, né, até o categoria 1, que geralmente é o que é bem usado aí quando a gente fala de 4G LTE, ele vem caindo. Né? Ele vem caindo por quê? Por razões um pouco óbvias, mas demanda, né, demanda mundial. A gente não pode pensar no Brasil, né, o Brasil está dentro do contexto. Mas quando a gente fala de provedor de infraestrutura, né, uma Ericsson, o que seja, quando a gente fala de um provedor de chipset, uma Qualcomm, quando a gente fala né, desses fabricantes, está falando de escala mundial. O Brasil é muito pequeno perto dessa escala mundial, e aí a gente começa a ver que o mundo inteiro, indo e adotando essa tecnologia, esses produtos eles tendem a cair, que é o que está acontecendo agora. Então, quem acompanha isso lá de trás, começa a entender que existe sim, se a gente pensar há 3 anos atrás, um produto 4G, se a gente pensar, aí tem que comparar, né? Então, eu não vou falar de um Narrowband para o CAT-1, que é muito distante o universo, mas se a gente pensar num produto CAT-1 como o VL3 aí da DIN, e a gente pensar há 3 anos atrás e pensar hoje, esse produto aí teve uma redução de, sei lá, perto de 50% no valor. Então você fala assim, pô, é uma redução abrupta. Ele ainda é mais caro que o 2G? Sim, ele ainda é mais caro que o 2G. Por quê? Porque a demanda vem aumentando, né? As tecnologias elas vêm diminuindo, né? Então hoje, por exemplo, já existe um chipset CAT-1 universal que deve cair ainda mais o preço do componente, que é o elemento mais caro de uma solução móvel, que é o chipset, né? O módulo que está ali dentro. E você acaba tendo, então, produtos que vêm reduzindo. Se a gente pensar no Narrowband, por exemplo, que é muito pouco usado em universo móvel, né, mobilidade, mas é muito usado em medição de água, de gás, porque aí você consegue ter tempos de bateria aí de 10 anos, por exemplo, duração. Esse produto caiu demais, a ponto de viabilizar que um medidor de água, que é um medidor de gás, que é um produto barato, desculpa, que ele tenha a comunicação celular lá dentro. Né? Então o Narrowband está chegando nisso, né? E o CAT-1, quando a gente fala de 4G, principalmente para mobilidade, ou mesmo o CAT-M, eles vêm caindo. Então, o que eu acredito é que se a gente pensar nessa e outra, aí quando a gente pensa, estamos pensando no mundo, se a gente voltar para o nosso universo brasileiro aqui, a gente está vendo essa demanda, a gente está vendo essas quedas, né? O mercado todo se movimenta. Hoje mesmo, aqui num grupo nosso de vendas, a gente começou a olhar, né? Poxa, olha como está caindo aqui, está caindo ali. Por quê? A gente vê que essa demanda vem aumentando, aí você começa a ter uma demanda maior, o produto, né, caindo o preço, mas eu acho que uma grande sacada do 4G para quem está atuando, é óbvio, aí são mercados e mercados, se a gente pensar no mercado, por exemplo, de localização pura, ele não tem muito a agregar, a não ser a localização, mas dentro desse universo, você começa a ter o 4G atuando também como um facilitador de novas funções, de novos tratamentos de informação, de um perfil de condução, de uma telemetria um pouco mais avançada, né, de combinação com videotelemetria, de um tratamento melhor de um CAN. Enfim, tem uma série de coisas que o 4G ele possibilita e ele melhora, seja pela latência menor, seja pelo throughput mais alto, seja pelo perfil de conexão. Tem algo que pouquíssimos falam, né, até muitas vezes o próprio universo, o mercado de rastreamento, ele não entra nesse detalhe, mas ele influencia muito. Eu estava semana passada aqui com um cliente nosso, que a gente estava tendo essa discussão e, assim, foi até engraçado, porque o técnico dele começou a olhar para mim e falar assim, nossa, cara, você está falando tudo o que eu passo em campo, né? Mas que muita gente não fala, que é o seguinte, o 4G, por ele o que acontece, né? O 4G ele tem algumas frequências,
Então você acaba tendo desde uma frequência baixa, poderia ser mais baixa, poderia ser o 450, que existe planos para introduzir, mas hoje é de 700 para cima, né? E aí se a gente fala de um produto LT, ele vai até 2.600, se a gente fala de um produto KTM Narrowband, ele vai até 1.800, mas na prática, as operadoras investiram muito no 700. Então você começa a ter uma frequência baixa, e quanto mais baixa a frequência, maior o alcance, né? O 2G depende da operadora. Você pega, por exemplo, uma Vivo, ela trabalha em 850, que é uma frequência razoavelmente baixa. Você pega uma outra operadora, às vezes, que está trabalhando em 2.100. Se você tiver um ambiente de relevo ruim, você vai ter um produto 4G que você vai perceber que está muito mais conectado que o 2G, e você fala assim, poxa, a qualidade da rede é melhor. Não é só isso, é que a frequência aqui é muito mais baixa. Então, em locais que são mais, né, locais, por exemplo, que você tem um relevo ruim, aqui embaixo o 4G está chegando, o 2G não chega mais. Você não vai ter mais sinal 2G. Num subsolo, você não vai ter mais o 2G, mas você vai ter o 4G em 700. Então você começa a ter muito mais tempo de conexão, que para o universo de rastreamento, principalmente quando a gente fala de segurança, é fundamental. Seja ela um rastreamento de ativos, uma isca de carga, seja ele um rastreamento básico, seja ele uma telemetria. Então, foi até interessante porque semana passada a gente estava conversando e eu não falei nada, não perguntei nada, só fui comentando e o técnico, né, de campo, é o cara que está sentindo ali na frente aí os problemas, ele falou, cara, você está me falando exatamente o que eu passo. Eu tenho uma região em tal lugar que o 2G não pega, eu ponho o 4G e pega. E eu achava que era por causa da antena. Não, não é a antena, é a frequência. Então, ou seja, são dois fatores já, né? Tem a são, troca, a substituição da tecnologia e também tem a melhoria da tecnologia. é a A melhoria da tecnologia tecnologia. entrega mais cobertura do que o 2G. Exato. Então, na prática, o 4G ele traz muitas melhorias que, né, aquele slide do iceberg, né? Muita gente está olhando aqui, mas tem muita coisa para baixo, como por exemplo uma frequência que influencia na conexão, influencia na conectividade, te permite ou estar mais tempo conectado, que isso já é uma diferença enorme, todo mundo que trabalha com rastreamento sabe disso, ou porque ele consegue colocar mais serviço atrelado por ter mais processamento, por ter um throughput maior, uma menor latência. Então tem uma série de detalhes que quem souber aproveitar vai, eu acho que, colocar mais valor agregado no negócio. Porque o preço é importante? Eu acho que os hardwares eles já estão baixando. A tendência é acontecer isso. Agora, quem mexe com rastreamento, eu acho que é muito legal ver essa evolução tecnológica para agregar serviço, agregar valor, por quê? Todo mundo que está no rastreamento de localização está no mar vermelho, todo mundo está tentando ir para um mar azul. E não adianta, se eu só focar na localização, e eu sei que tem mercado para isso, eu não vou conseguir agregar alguma coisa. Pode ser que essa evolução ela traga alguma melhoria. Um grande exemplo é esse que eu falei de subsolo, que é, por exemplo, locadora de veículo, que no subsolo não pega o sistema, e um 4G permite você pegar e você desbloquear o veículo que no 2G você não conseguia, né? Então existe sim uma série de melhorias que a gente vai passar aqui muito tempo falando, mas existe. Quem pesquisar vai ver que o 4G não é só uma questão de evolução tecnológica, mas ele traz benefícios para vários segmentos, incluindo, é óbvio, o de rastreamento e mobilidade que nós estamos falando aqui. Isso nós estamos falando de equipamento básico. Se a gente for para um equipamento mais avançado ou para uma câmera, para uma videotelemetria, aí o universo é muito mais amplo, e aí tem que ser 4G e não tem nem o que discutir, né? O 2G já não acontece mais. Muito legal. Achei esse case do subsolo muito interessante. Então, o cliente ele utilizava o equipamento 2G, não conseguia ali ter um rastreamento quando o equipamento entrava no subsolo, e agora com o 4G ele já tem ainda a comunicação estabelecida graças à baixa frequência que você comentou, que o 4G alcança até 700 MHz, é isso? Isso aí. Show de bola, show de bola. Uma coisa que... Pode falar. Fala, pode falar. Até um case muito interessante que eu escutei de um cliente foi o seguinte: João, estava com um caso aqui que o meu equipamento começou a. O nosso diagnóstico era tá com perda de pacote. O que seria isso? Lá no trajeto do mapa tinha alguns saltos de alguns minutos, em alguns casos algumas horas, e ele estava achando que era um problema de GPS. E aí ele foi investigando o caso, ele foi aprofundando a análise, e ele conseguiu observar o seguinte: o equipamento tinha saltado o número de sequência das mensagens. O que ele entendeu com isso? Perdeu o pacote. E não foi causado pelo GPS. O GPS ele estava ativo. E ele aprofundou ainda mais a sua investigação e ele conseguiu observar que
o equipamento ele ficou exposto a um grande tempo em uma zona sem conectividade 4G, sem conectividade 2G, melhor dizendo, e aí o equipamento ele estourou o buffer interno de memória e ele fez o processo de reciclagem, que é apagar a posição mais antiga e manter a posição mais nova. Com isso, houve o salto de posição lá na plataforma. Então, o primeiro diagnóstico dele foi causa de GPS. E no fim ele entendeu que era um problema que aquela região específica diminuiu o sinal 2G, o equipamento ficou exposto a menos tempo com conectividade e ocasionou um problema ali no cliente dele. Ele colocou o equipamento 4G e tudo foi resolvido. Então, tem muitos problemas que a gente fica olhando lá na ponta do iceberg, para baixo dessa camada, que a gente ainda não consegue observar, que estão sendo causados pela degradação aí do sinal 2G, que estão afetando diversas operações que funcionavam no passado e atualmente não estão funcionando mais. É um case muito legal também que eu quis compartilhar, porque alguns outros clientes podem estar sofrendo o mesmo caso. Está tendo salto na plataforma e achando que é o equipamento, mas na verdade é conectividade. Aí ele vai lá, vai gastar com o técnico para fazer manutenção, trocar um equipamento 2G para outro 2G e vai continuar com o problema. Exatamente. É muito legal isso, João. É muito legal porque são casos reais. Isso daí eu tenho certeza, tem vários clientes que passam, mas não necessariamente eles percebem que isso pode ser causado, por exemplo, por um fator desse. Até porque às vezes não está no universo do cliente, né? Ele não está. O core business, ele não é conectividade. O core business é outro. Ele, né? Então, mas passa sim, e querendo ou não, é um elemento super importante aí da solução, né? E a gente está vendo aí a diminuição dos custos dos equipamentos 4G, já esses benefícios que a gente está falando aqui, melhor qualidade de sinal, maior abrangência de sinal por trabalhar numa frequência menor, diminuição de risco, que eu acho que isso é o item mais importante para a empresa de rastreamento, porque se ele está colocando equipamento 2G hoje dentro da sua estrutura, ele está aumentando o risco futuro de ter que ter uma substituição. Então, ele está diminuindo o risco se ele investir no equipamento 4G. Todos esses benefícios, na ponta do lápis, pode levar a um melhor custo-benefício. Você já investiu no equipamento 4G, prevendo problemas futuros, problemas com conectividade, problemas com investimento financeiro em um equipamento para substituir um problema que está acontecendo com o cliente, entre outros fatores. Tá? E, Márcio, uma das grandes dificuldades da empresa de rastreamento é conseguir ter ferramentas para mapear esse tipo de problema. Como você disse, não é do core business da empresa entender de conectividade. Nós aqui utilizamos o All Manager como ferramenta para esse tipo de necessidade. O All Manager é uma ferramenta da Alcon. Eu acho que seria muito interessante você mostrar essa ferramenta para nós aqui nesse webinar, que tem bastante gente nos vendo nesse momento, como ferramenta potencial para ajudar na detecção de possíveis problemas que está acontecendo lá no cliente. E hoje nós não temos a visibilidade se é um problema de conectividade, se é um problema do hardware. Você poderia falar um pouco para nós e para todo mundo que está aqui nos ouvindo hoje dessa ferramenta All Manager que está sendo muito interessante para o nosso time aqui? Eu acho que também pode agregar em várias empresas que estão aqui nos vendo. Claro, João. Bom, primeiro, obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho do All Manager, né? A gente vem desenvolvendo essa ferramenta há muitos anos, ela está na versão 2.0, e ela, de fato, a gente criou essa ferramenta lá atrás como uma gestão da conectividade. O que é gestão da conectividade? É você gestionar a sua linha do ponto de vista industrial, diríamos assim. Então, você saber o consumo, você ter algum alerta, você ter várias funções da gestão da linha da sua conectividade. Porém, ao longo do tempo, primeiro que a gente tem uma experiência vasta aí, né, de muitos anos, e a própria Alcon está no mercado há um tempo, a gente percebeu que operacionalmente, né, e a gente entende um pouquinho aí de 4G, de 5G, dessa transição tecnológica, a gente pensou do ponto de vista de operação. Como que a gente pode ajudar, né, o cliente, né, e aí é muito legal que vocês estão usando também, você vê, vocês são um fabricante que usam, porque no final das contas isso impacta a operação toda, né? Quando tem um problema na ponta, quem é o culpado? É essa a pergunta, sempre, né? O culpado é o chip, o SIM card, né? O culpado é o equipamento, enfim, tem uma série de culpados aí, e a gente pensou como facilitar, pelo menos, do ponto de vista de rede, isso. Por quê? Porque a gente foi percebendo como essa deterioração do 2G ela vem provocando, e eu perderia horas aqui falando de vários casos que nós passamos, né? Depois eu vou citar um outro, mas
Isso daí possibilitou que a gente fizesse um trabalho, né? A gente co-desenvolve essa plataforma com um parceiro nosso tecnológico, e a gente fez uma combinação por trás. Então tem uma série de funções operacionais, mas uma das mais interessantes que eu vou mostrar aqui, porque é foco do webinar, é o mapa de calor, mas o mapa de calor não assim, vou plotar a informação de uma base. Não, a gente tem a nossa base, a gente tem uma base da Anatel, a gente tem uma outra informação por trás e tem todo um estudo, um algoritmo por trás que plota isso na tela. É 100% preciso? Não, não é. Porém, ele te dá uma precisão interessante e a gente já descobriu casos que eu vou citar aqui através da ferramenta. Então, o Wall Manager ele vem sendo usado hoje não só para a gestão da conectividade, mas muito para operacional, né? Então, eu vou abrir aqui a tela para mostrar um pouquinho dessa função, né? Deixa eu dividir aqui, share screen, share. Enquanto você vai abrindo aqui, fazendo compartilhamento, é Tá importante todo aparecendo? mundo... Agora está. É importante todo mundo compreender que nós, como fornecedores, nós entendemos todas essas dificuldades das empresas de rastreamento de fazer uma migração do 2G para 4G. O que nós sempre indicamos? Entender a operação do seu cliente, entender aonde você ainda consegue operar com o 2G para você aumentar a durabilidade dele. Porque as empresas precisam que esse equipamento que ela investiu no passado ainda gerem receitas. E aí, para outras operações que o 4G ele será um produto mais eficiente, você sim faz um investimento com equipamento 4G. Então é importante utilizar a ferramenta All Manager, entender a operação do cliente lá na ponta para conseguir decidir qual equipamento utilizar. Desculpa ter te cortado. Não, João, tá ótimo. Eu vou de novo compartilhar a tela aqui, mas isso que você falou, rapidamente abrir o All Manager, é interessante, porque não vou entrar na arquitetura técnica, mas no final das contas, a gente tem em rastreamento várias pontas, mas tem 3 pontas importantes. O equipamento, a conectividade, que é o meio de transmissão, e a infraestrutura por trás, que é a plataforma, né? No final das contas, esses 3 pilares, eles conversam, e aí, quando você fala do equipamento, se é um equipamento 4G com fallback, ou seja, a volta para o 2G, na teoria, ele tem que trabalhar com o 4G e o 2G. Então, o equipamento, do ponto de vista de hardware, do ponto de vista de conectividade do hardware, quem comanda é o modem está preparado para essa conexão, ele pode ter falhas? Pode, mas ele está preparado para a conexão. Então, vamos, né? Aí nós temos a conectividade, que é o chip, é o SIM card, é o que, por exemplo, a Alcon fornece. Hoje em dia, os SIM cards, né, pode ser uma pergunta de algum profissional que está nos vendo hoje, o SIM card, ele tirando o Narrowband e o CAT-M, porque eles são funções na rede 4G, e ele demanda, sim, um trato específico de APN, por exemplo, para o SIM card, ele é passivo, né? Quem comanda essa conexão é o hardware, é o equipamento, né? Então, se ele é 4G, ele vai para o 4G. Se ele é 2G, ele vai para o 2G. Se ele é 3G, ele vai para o 3G, 5G. E aí tem as voltas, que são os fallbacks, caso ele tenha. Então, se você colocar hoje, né, eu vou dar um exemplo aqui nosso, se colocar no VL3 um SIM card um SIM card nosso 2G, ele está preparado, do ponto de vista de SIM card, ele está preparado para o 2, para o 3, para o 4 e para o 5. Ele é um elemento ali passivo. Então você vai colocar no VL3 o modem, que é um 4G categoria 1, vai conectar através da conectividade da Alcon na rede 4G categoria 1. Se a gente usar, por exemplo, um VL1, que é um categoria 3 ou 4, João, me corrija se eu estiver equivocado, eu não lembro a categoria do VL1, mas se ele for um categoria 3 ou 4, ele vai conectar no 3 ou 4. Ou seja, aquele SIM card, ele é o mesmo para qualquer tecnologia, seja ela 2, 3 ou 4. Aí, se for Narrowband ou CAT-M, aí sim tem uma PN específica, um trato que ainda é específico. Em breve não será mais. E você vai ter isso transparente do ponto de vista de SIM card. E aí você tem a plataforma, que são os servidores que recebem essa informação, trata essa informação e a gente vê, né, a mágica aí acontecendo dos dados. Então isso é importante, eu vou mostrar agora ao manager, mas é importante entender essa arquitetura, né? Porque no final das contas, o equipamento está comandando para onde ele vai se conectar. Eu vou compartilhar a tela aqui, de novo, para a gente mostrar o All Manager. Então, rapidamente, eu não quero, né, que a gente use isso como algo comercial, mas vocês estão vendo minha tela? Ainda não. Agora sim. Sim, tá. Vou passar aqui rápido, porque isso daqui é a base da Alcon, né? Então, a gente fala muito de 2,5 milhões de conexões. Quem sabe faz ao vivo, isso daqui é ao vivo, né? Então,
nós temos essa base de fato, né? Não é algo que a gente inventa, de múltiplas operadoras, né? Inclusive internacional. E a gente tem, o Wall Manager é uma ferramenta potente, né? Você consegue fazer limpeza de base, você consegue melhorar sua produtividade, enfim, tem uma série de coisas que você consegue fazer. Mas uma delas, que é operacional e tem a ver com o tema aqui, é exatamente esse mapa de calor, onde eu já expliquei como ele funciona. Então eu vou colocar aqui um local qualquer, tá? Eu vou colocar o Alcon Telecom, né? Então aqui está o endereço da Alcon Telecom, eu estou vendo o mapa da Alcon Telecom, né? Então eu vou colocar aqui o mouse, né? E eu vou colocar aqui o mapa. Ele aparece aqui, isso daqui parece, né? A gente fez propositalmente parecido com o mosaico da Anatel para não ter muita confusão. Você começa a ter um nível de sinal 2G, 3G, 4G e 5G, claro, TIM e Vivo. Ah, mas eu tenho multioperador Algar. Por que ele não aparece aqui? Porque a multioperadora ela está conectada em alguma operadora. Então ela está conectada na Claro, na TIM ou na Vivo, e qualquer seja a multioperadora. Então aparecem as 3 principais operadoras, e aí você tem um nível de sinal aí, né? No caso nosso, o 2G, ele tem muito trabalho da nossa base, que é grande, mais a base da Anatel, mais uma base de back-end que a gente tem para poder fazer essa combinação de dados. O 4G ele vem crescendo, e o 5G, no fundo aqui, a gente tem muito pouco, e no 5G acaba sendo, de fato, a base da Anatel. Então ele começa, o 5G ele não é tão preciso assim. Mas aqui você começa a ter a qualidade do sinal. Se eu arrastar o mapa aqui, por exemplo, para cá, eu vou ter aqui um exemplo onde a Vivo, em 2G, aqui, tem um sinal extremamente deteriorado, né? E esse extremamente deteriorado não significa que não tenha 2G, mas pode sim ser a falta do 2G, né? Pode ser deterioração do sinal ou pode ser, de fato, a falta do 2G. Se a gente pensar no produto 4G aqui, ele vai estar funcionando muito bem. Se ele fizer a volta para o 2G ou for um equipamento só 2G, ele não, se ele estiver usando a conexão agora da Vivo, ele pode sim ter problemas, né? Então, isso daqui, ele vai, né? Se você arrastar aqui, vai acontecer, você vê aqui, ó. Aqui já melhorou um pouco, mas ainda continua fraco. Então você vê que essa região aqui, ela tem uma deterioração de 2G na Vivo, né? Se eu vier para cá, já mudou para TIM, né? Se eu vier para cá, tá bom, o 5G, por exemplo, inexistente ali quase na Vivo, mas o 5G a gente tem uma base extremamente pequena, então ela não conta, aí é a base da Anatel mesmo. Aqui, por exemplo, né? Então, assim, eu posso ir mudando isso daqui e eu posso, é óbvio, né? Mudar o local. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, não sei, vou colocar, sei lá, a Manducaia, né? Eu posso pensar em qualquer lugar, eu vou olhar aqui a Fernão Dias, então estou aqui em algum local, vou colocar aqui, pronto. É um caso clássico de uma área mais afastada, uma área de rodovia, onde, se você olhar aí, o único que salva de verdade, né? Pensando, tem o 3G, mas o 3G é muito pouco usado, a gente está falando de um claro 4G aí que está funcionando. De novo, é o 4G. O 2G não existe, né? Então a gente pode pegar aqui nesse exemplo, o 5G não tem, né? O TIM, por exemplo, 2G não tem, esse X não tem sinal, ou seja, ele não existe a rede mesmo, né? Vivo extremamente baixo, provavelmente deteriorado, a Claro praticamente não tem, e aí você tem o 4G, onde a Vivo tem uma deterioração, mas tem, a TIM muito fraco, pode ser que não tenha, e o 4G da Claro funcionando. De novo aqui, se a gente tiver um rastreador 4G, um rastreador 2G, passando por esse trecho, o 4G vai estar funcionando se ele tiver, por exemplo, com Claro, ou um multioperadora que se conecte na Claro, né? Nesse caso específico, é óbvio, se a gente variar aqui, pode mudar. O 2G não vai funcionar. O 2G aqui é uma área de sombra, acabou, não tem. Então, nesse momento, é óbvio que o 4G ele se sobressai. E aí a gente vai vindo, aqui já melhorou, por exemplo, né? Então a gente já vê o 4G de novo muito bom em todas, o 2G da TIM deteriorado, e por aí vai, né? Ó, aqui voltou a ser muito ruim, mas ainda a gente tem um 4G ali da TIM, né? A gente, e assim, ó, aqui, por exemplo, aqui é uma área sem sinal nenhum, né? Mal e mal tem um 4G da TIM. Aqui, então, uma zona de rodovia, por exemplo, uma região afastada, é onde a gente enfrenta muito problema, a gente sabe disso, principalmente em produtos móveis, rastreamento, e aqui é a ferramenta te dando uma boa percepção do que está acontecendo naquele momento, né? Aí é óbvio que, tirando o mapa de calor, você consegue ter uma série de coisas. Então, por exemplo, aqui você consegue ver, se eu estiver usando um multioperadora, por exemplo, eu consigo rapidamente olhar aqui
sei lá, operadora Algar, que operadora que ela está conectada, então se é Claro, se é TIM, o que for, né? Se está online, se não está. A ferramenta ela é muito potente, né? A gente tem se esmiuçado muito, esmerado muito no treinamento e que o cliente comece a usar de fato, seja a ferramenta assim, ou seja por API, porque ela tem APIs aí de conexão para qualquer plataforma, mas que isso seja uma ferramenta não só de gestão, mas uma ferramenta operacional. E nessa transição que a gente está vivendo, essa ferramenta passou a ser bem importante, tá? Eu vou parar de compartilhar. Mas vamos, quem sabe faz ao vivo. Tem uma pessoa que pediu para colocar Timon no Maranhão. Vamos colocar, vamos ver qual é o cenário hoje de Timon no Maranhão, ao vivo aqui. Onde? Timon, T-I-M-O-N. Espera aí. D-I-M-O-N. T de tatu, I-M-O-N. E-I... M, perdão, M no final. M-O-M. Maranhão. Achei. Isso, só não está compartilhando sua tela, tá bom? Não está compartilhando? Não. Peraí, deixa eu compartilhar aqui de novo. Compartilhamento, share screen, mapas, share. Bom, tô aqui, né? Eu não, vou ser bem honesto, eu não conheço bem essa região, né? É uma região central, aparentemente, que está com todas as tecnologias com sinal bom. Aqui. Dá só uma mapeada em volta dessa região mais metropolitana, ver como fica os dados. Aí, ó, aí é um caso que o 2G está mais degradado e o 4G ele tem um nível de sinal maior. Exatamente. O 4G ele vai, até pelo investimento das operadoras, pela frequência mais baixa, uma série de coisas que nós já falamos aqui na live, ele vai provavelmente se superar, a não ser que não tenha ainda o 4G na região, né? Aqui também tem um fator, que é o que eu falei lá atrás, né? Então pode ser que nessa região, por exemplo, a base da Alcon seja menor, né? Aí nós estamos contando com uma base da Anatel, com um back-end por trás e uma base, por exemplo, eu não sei, tá? Desses 2,5 milhões de conexões, eu não sei exatamente onde estão. Pode ser que aqui a Alcon tenha menos, e aí ele vai acabar tendo menos precisão. E você acaba, né? Porque como é uma combinação de base, um algoritmo por trás que faz essa combinação, pode ser que ele esteja usando, por exemplo, uma base, por exemplo, da Anatel maior, porque a gente tem menos veículos ou menos equipamentos, o que seja, menos conectividade Alcon nessa região, né? Mas, de qualquer forma, se ele tiver, por exemplo, se a gente tiver pouca conectividade aí, né, como Alcon, né, mas tem a base da Anatel e o back-end que a gente usa também, no final das contas, essa atualização ela vem ocorrendo e isso daqui começa a te dar uma visibilidade boa. Pode ser que alguém que esteja nos assistindo fale assim, poxa, mas aí eu não tenho um sinal, por exemplo, 2G de tal operadora, e aí está mostrando que tem. De novo, pode ser que a base ainda da Anatel não esteja, porque ela não é atualizada toda hora, e aí a gente tem aqui poucas conexões e a gente tem uma precisão menor, né? A gente tem, por exemplo, né, milhares e milhares de conexões, né, dessas milhões aí que nós temos, em várias regiões, né, no Brasil espalhado, mas ela não é uniforme, né? Então depende muito da nossa área de atuação, porque o veículo está se movimentando, né? A gente até tem uma parceira, uma plataforma aí parceira, que ela também está fazendo um mapa de calor dentro da base dela. Então, isso daí são combinações de dados. Mas nesse caso aqui, essa região que né, a gente está vendo aqui, ó, por exemplo, Teresina é um centro urbano, então aqui você vê que está razoavelmente bom. E acontece, por exemplo, se a gente se afastar para cá, você vê, o 2G aqui não existe mais, acabou, né? O 4G está ali, né? Então, aqui, de novo, essa ferramenta, ela não é um milagre, né? Ela não é 100% precisa, mas ela é bem precisa, principalmente onde a gente tem a nossa base circulando, e ela tem dado muito, assim, a gente tem, assim, trabalhado, ou o cliente ou nós, com alguns casos muito interessantes. Então, enfim, eu coloquei aqui, João, que você me pediu, né? A gente teve uma ideia, mas isso daqui, de novo, né? Está à disposição de qualquer cliente da Alcon, ou seja, quando o cliente ele adquire uma conectividade, um equipamento conectado, né, um VL3 conectado, configurado, da Alcon, ou só a conectividade da Alcon, ele tem essa ferramenta, né, ele pode usar ou não. A gente sabe que
Se eu pegar há 1 ano e meio atrás, a ferramenta estava na versão 1, ela tinha algumas limitações, poucos usavam. Hoje, a gente vem vendo um uso cada vez maior da ferramenta, principalmente pelo lado operacional dela, e as APIs também sendo integradas. Mas a gente pegou, eu vou falar aqui um caso, né, a gente tem outros, mas, por exemplo, a gente teve, no ano passado, a gente teve um caso aqui de um cliente nosso que é bem importante, né, ele mexe com segurança pública, não é rastreamento de veículos, é rastreamento de pessoas, né, segurança pública, e ele usa a multioperadora, e ele começou a sentir bastante falha, né? E na cabeça do cliente, poxa, a multioperadora, né? A gente, poxa, ela deveria pegar, né? Então eu não tenho TIM ali, pô, não tem Claro, não tem Vivo, não tem não sei o quê, tal. Bom, a gente tem que entender que a multioperadora, até por regulamentação, ela sempre tem uma conectividade ali primária, ela tem que estabelecer algumas regras que são estabelecidas pela própria Anatel, e a gente acaba tendo, é óbvio, uma melhoria de sinal. Mas se naquela região, no caso dessa multioperadora, ela está estabelecida mais na TIM, se naquela região eu tenho uma deterioração de sinal, ou de fato uma falha, né, um desligamento da rede, ela vai ter muito problema de conexão, porque ela não se conecta mais na TIM, ela vai começar a procurar, de repente ela acha um sinalzinho, ela fica ali tentando, então ela começa a ter dificuldade. A gente demorou uns 2 dias com esse cliente até começar a usar o Wall Manager na região, né? E é óbvio, a nossa base vem aumentando, né? E ela vai melhorando. Naquele momento a gente tinha pelo menos umas 600 mil conexões a menos. E a gente começou a detectar que o 2G estava vermelho. Vermelho, vermelho, inexistente, vermelho, vermelho, vermelho. Bom, vamos lá e vamos fazer o seguinte, vamos colocar um produto 4G lá, porque o celular, ele tem algumas outras tratativas com a rede, vamos colocar de fato o equipamento 4G para ver o equipamento 4G funciona, né? O que foi detectado? Bom, o 2G de fato estava, né, da operadora ali, ele estava sendo de fato desconectado. Tem várias regiões aí no interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, que já desconectou, né? O cliente acha que é uma área de sombra muito grande, ali não tem mais a rede 2G, só que você imagina, um caminhão, um veículo, ele vai passando uma hora e pega um produto que está numa área, né, nesse caso... Específica. Era uma tornozeleira, né, ele está numa área específica. Não é que a pessoa vai se movimentar muito, né? E ali, não tendo 2G, poxa, foi muito, muito complexo, né? Então, no final das contas, a ferramenta ajudou a detectar, o cliente tomou um plano de ação, que naquela ocasião foi, de fato, a troca da conectividade, porque ele não poderia trocar o produto por um 4G, e ele acabou de... né, ele está lançando o produto e já ganhou, parece que uma licitação aí recentemente, de um 4G. Pronto, ele está mudando para o 4G. Por quê? Eu não posso mais, até porque eu estou investindo com vida, segurança pública, eu não posso contar com isso mais. Então eu vou colocar o 4G. Nessa ocasião foi o 4G categoria 1 mesmo, com o fallback para o 2G. E é óbvio que tem uma vantagem, né? Mudei para o 4G. Só de ter o 4G e o 2G, você já tem 2 tecnologias ali, já é melhor do que uma, né? Já é melhor do que o 2G puramente dito. E a gente tem outros casos aí, mas esse caso, por exemplo, que é um exemplo, o Wall Manager, do jeito que eu fiz aqui, ele conseguiu pelo menos dar um alerta aí do que aconteceu. E tem outras coisas, por exemplo, a gente tem uma rede varejista nossa, que é cliente nosso grande, que a gente mapeou mais de 1.000 lojas para poder selecionar a melhor operadora, porque multioperadora não dava, são produtos de alto consumo e fica muito caro. A gente acertou, diria que das 1.200 lojas aí desse cliente, a gente errou acho que 8 ou 9, que depois teve que colocar, mas a gente acertou quase tudo, olhando exatamente os CEPs das lojas no Wall Manager. Então ele vem funcionando como uma ferramenta operacional, além da gestão da conectividade. Não, é fantástico porque entrega hoje para a empresa de rastreamento uma ferramenta para te dar uma visibilidade, te dar um norte investigativo para tomar uma melhor decisão ali sobre a operação de qual equipamento utilizar. Apenas o 2G ou vai diretamente para o 4G com fallback para 2G. E, Márcio, vamos abrir agora para as perguntas, tá? A gente está com bastante perguntas, o nosso tempo aqui está quase esgotando, então vamos abrir para as perguntas. O nosso time aqui selecionou algumas delas. Esse mapa é atualizado a cada quanto tempo o Wall Manager é atualizado? Olha, a gente faz algumas atualizações, eles são periódicos, né? A gente usa a nossa base, então essa atualização é quase que semanal, mas a gente também tem outras bases, como eu comentei aqui da base da Anatel, que ela é atualizada com intervalos de meses, né? Então ela não é tão bem atualizada.
Então ela combina as bases, né? Então, assim, se a gente pensar do ponto de vista da nossa, ela é atualizada com frequência, né? Praticamente semanalmente, se o algoritmo trabalha por trás, a gente consegue trabalhar dessa forma. Mas tem a outra base que ela não é tão atualizada. Então, por exemplo, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque se a gente falar de um produto 2G ou mesmo um produto 4G que vem aumentando a nossa base de conexão, ele tem uma atualização bem bacana, né? Principalmente no 2G, que é ainda a maior base, né? Agora, se a gente, por exemplo, o cliente fala assim, puxa, eu já estou com o produto 5G na mão, aí eu diria que está praticamente na base da Anatel, né? E aí ela não é atualizada com tanta frequência. Então, por isso, eu estou só explicando como que é a atualização, porque no final das contas, se for um produto do 2 ao 4, ela é bem atualizada. Se for o 5, putz, nós estamos praticamente, porque hoje a nossa demanda de 5G ainda, ela está começando, mas ela ainda é minúscula perto da nossa base. Ótimo. Então a gente tem uma frequência bastante alta aí, utilizando a base da Alcom, e uma frequência um pouco mais longa utilizando a base da Anatel, entre outras bases. Exatamente. Ótimo. Vamos para a nossa próxima pergunta, é do Aleph. Os multioperadora não troca tão rapidamente de torre. Ou seja, ele está aqui trazendo que em alguns momentos a troca de multioperadora não é tão rápida, tão eficaz em alguns cenários. Você consegue nos ajudar a entender o porquê que essa troca ela não é tão rápida? É que essa pergunta ela é um pouco... Eu não sei nem se eu vou responder de forma correta, não sei se eu entendi a pergunta, mas eu entendo que ele está falando do ponto de vista de chaveamento de operadora, né? E aí depende muito da aplicação, depende da região, tem uma série de fatores, então não dá para ter uma resposta única e precisa, tá? Mas na prática, uma multioperadora, né, ela trabalha com uma certa prioridade de rede, né? Então, hoje, se for no All Manager, tem muito cliente nosso que fala assim, mas eu não vejo ela indo para a operadora X, ela só fica na TIM. Aí eu vou lá, né? A gente vai rapidamente, coloca a base conectada, vê lá e fala assim, 1/3 está na operadora Claro, por exemplo. Ou seja, é coisa pra caramba dentro dessa base. Então, às vezes não tem essa percepção. Na prática, o que acontece é que ela segue uma certa prioridade. Então, por exemplo, se ela estiver trabalhando em cima da TIM, ela vai conectar na TIM. Se ela não tiver conexão, se ela não tiver sinal, aí ela começa a procurar a segunda, que, por exemplo, pode ser a Claro, e aí ela vai conectar. Mas se ela vê de novo, porque esse produto é móvel, se for um produto fixo, é diferente. Mas é um produto móvel, nesse momento, ele já pode ter andado, por exemplo, sei lá, 500 metros, 1 quilômetro. E ele pegou de novo uma rede, por exemplo, um sinal ali da rede da TIM, por exemplo. Ele vai tentar se conectar na TIM. Então não é que ele demora, né? A gente, por exemplo, tem outras aplicações que não é rastreamento, que são aplicações, por exemplo, meio de pagamento. A gente tem cliente que desenvolveu a aplicação para estar trabalhando de uma forma mais adequada, porque aí o meio de pagamento é o tempo de conexão que vale, né? Você vai na loja, se não passar aquilo lá, o cara já troca a maquininha e perdeu a conexão. Então, esse tempo é importante. E a gente vê o multioperadora trabalhando muito bem. Por quê? Porque foi feito uma aplicação ali junto e, no final das contas, ele consegue, né, trocar rápido ou se conectar, mas é um produto fixo. O produto móvel, ele tem essa peculiaridade. Mas não é que ela não troca rápido, não. Depende da região, a gente já viu trocas muito rápidas, mas, de novo, o que a gente tem que desmistificar, eu acho, né, na minha opinião, e a gente recebe isso muito aqui, multioperadora é o salvador dos meus problemas. Vai acabar com tudo. Né, vai acabar com o meu problema, eu estou resolvido. Não, não é. Ele dá uma sobrevida, né? Por exemplo, se a gente fala 2G, ele dá uma sobrevida, ele melhora em alguns pontos, a gente teve vários casos aqui que, tá bom, não está funcionando muito bem aqui, vamos colocar a operadora X, e ele não funcionou tão bem, voltou, mas é óbvio que tem limitações, né? Tem limitações, não é 100%, né, preciso aí que vai funcionar em todo lugar, até porque tem áreas de sombra, uma série de coisas, e a deterioração da rede 2G, ela vem piorando, é óbvio a experiência. Mas depende, isso daí não dá para falar. Você pode ter uma experiência muito rápida e pode ter uma experiência demorada, dependendo da região que você está. Até trazendo aqui para o nosso cenário cotidiano, muitas vezes você está ali com o sinal do seu celular ativo e você não está trafegando, porque o sinal está muito baixo, ele está enxergando a torre, mas não consegue ter o tráfego de dados. Nesse momento, o modem, ele não sabe se ele tem que trocar de operador ou não, porque ele está tendo sinal, estou tendo visibilidade, estou conectado na torre, mas o tráfego não está acontecendo. Então, isso também pode influenciar aí a performance. Exatamente. João, uma coisa que eu rapidamente vou falar, porque a gente fez isso com os produtos da Jimmy, o que a gente faz também é que da Jimmy não precisou, né, se mexer em nada, mas o
que a gente faz muito também é uma homologação, né? A gente não porque assim, no caso da Algar, por exemplo, ela funciona muito bem, ela tem um índice ali, ela roda muito bem, mas a gente faz questão, às vezes, de fazer uma homologação para ter certeza que é o que você falou, que o modem que está ali está trabalhando em sintonia com o SIM-card, porque o multioperador, ele muda o comportamento do modem. O modem pode estar enxergando a rede X e o SIM-card está falando para ele ir para a rede Y, e essa briga, ela pode dificultar a conexão. Então a gente já teve cliente nosso que mudou o firmware do equipamento para estar melhor conectado na operadora. Então isso a gente tem. Com a Jimmy funcionou, você sabe muito bem disso, funcionou muito bem, então a gente não teve que fazer esse trabalho, mas a gente já pegou aqui equipamentos que a gente teve que fazer esse trabalho. E aí é óbvio, o fabricante tem que ajudar ou não, mas tem que ter isso, porque é diferente a conexão de uma operadora ou de múltiplas operadoras, né? Isso daí que você falou, ele importa, e hoje nós temos aqui como fazer essa homologação, tá? A gente até faz questão para evitar muito problema. Perfeito. Vamos para a nossa próxima pergunta. Payback rastreamentos. O 4G no mapa de calor da Alcon, ele serve para quais tecnologias? CAT1, CAT-M ou LTE? Tá, no 4G específico, né? Ele cobre qualquer uma lá, mas no 4G específico, infelizmente ainda a gente não tem APIs para saber a tecnologia por trás, né? Então, isso daí não é Alcon, tá? Se você pegar, por exemplo, uma conectividade de uma operadora X, vamos pensar numa operadora que funciona em CAT-M, tá? Vivo, por exemplo. Você não vai saber que ele está conectado no CAT-M. Você vai aparecer 4G, o seu modem é CAT-M, você sabe que está em CAT-M. Mas você não traz lá 4G CAT-M. Não existe essa informação. Por não ter essa informação, você sabe que está em 4G. Como você vai saber se está conectado em CAT1, CAT-M ou LTE? LTE, na verdade, o CAT1 é um LTE, né? É uma categoria do LTE. Para você saber se está em CAT1 ou CAT-M, você só vai saber pelo seu modem. Não existe um modem CAT1 e CAT-M. Então, se for pelo CAT-M, beleza, 4G, CAT-M. Se for um CAT1, né, CAT1. LTE. Agora, você não consegue hoje porque a rede não informa isso. Até porque o CAT-M, por ele ser uma funcionalidade na rede, a rede interpreta ele como 4G. Não é o LTE, mas é um 4G. Então, não tem como saber. Só vai saber que está conectado em 4G. Ok. Vamos para a nossa próxima pergunta, do André. Os rastreadores Jimmy têm banda B28 de 700 MHz? Sim, alguns modelos têm banda, a grande maioria deles tem hoje, tá? Obviamente tem que consultar o datasheet. O VL3, especificamente, ele tem B28, então ele já é compatível com esse tipo de tecnologia, essa frequência. Próxima pergunta. Também é do André. Novamente, é uma pergunta questionando se existem hoje equipamentos que trabalham na rede B28. Sim, existem vários modelos de equipamentos que já trabalham com a rede B28. E aí tem que consultar, obviamente, o datasheet, confirmar essas informações do modelo específico, mas sim, existem equipamentos que trabalham nesse tipo de frequência. Hoje, no caso do 4G, você vai ter, se você olhar um datasheet, às vezes ele é um pouco confuso, porque ele parece exatamente B, né? Então, muita gente fala B28700, né? B72600, B3800. Então, é sempre assim, né? Mas na prática, né, quando você fala de um produto CAT-M, um VL2, ele vai até a B28. Não tem a B7 ali, né? Até por standard da GSMA, né? Corta em 1800. Se você falar de 700, aí você está falando realmente de qualquer tecnologia 4G, né? E o CAT-M também, ou o Narrowband, o que seja. Então, o B28 é uma frequência que é bem usada e a frequência mais explorada pelas operadoras, né? Logo, pode ser, já tivemos, né? Depois parou, mas pode ser que venha um 450 no futuro, que é uma frequência ainda mais baixa, mas para produtos móveis ela não interfere tanto, aí é mais para agro, essas coisas, né? Mas a B28 é a mais explorada, né? No mundo inteiro. Legal. Uma pergunta do Júnior Casagrande. Qual é a diferença entre os chips CAT-M e CAT-M1? É a mesma coisa. Na verdade, são nomenclaturas idênticas, né? Que muita gente fala CAT-M, outro fala CAT-M1, mas é igual. CAT-M e CAT-M1 é a mesma tecnologia, né? É o 4G CAT-M, né? O M1 é porque, no final das contas, essas tecnologias elas evoluem. Então, por exemplo, se você falar em Narrowband hoje, que é o NB, o Narrowband 1 e tem o Narrowband 2. Né? Então, a rede da TIM, por exemplo, já foi atualizada para o Narrowband 2. Então, muita gente fala de CAT-M1 porque vai ter o CAT-M2, mas não tem, é o CAT-M, então é a mesma coisa. Legal, vamos para a próxima pergunta, do Sidney Neves. 4G mais chip Algar, tá dando certo?
Diria eu que sim, mas aí, de novo, 4G é amplo, né? Então, se a gente pensar no 4G LTE, e aí diríamos de Cat1 para cima, Cat1, Cat3, Cat4, o que seja. Então, por exemplo, o Cat1 no caso do VL3, o Cat4 no caso de uma câmera da DIMI, né? Funciona, né? E funciona perfeitamente. Ele conecta ali na rede e segue o jogo. Cat-M, né? Cat-M, por exemplo. Quem pergunta, 4G pode ser um 4G Cat-M. O Cat-M não, ainda não. Por quê? Porque ambas operadoras que têm o Cat-M, elas não permitem ainda o acesso em multioperador, né? Por uma série de fatores, eu não vou entrar em detalhes, envolve até billing no caso, mas por causa disso não tem o acesso ainda, então ele às vezes pega, às vezes não, então se a gente está falando de Cat-M, não, está falando de LTE Cat1 para cima, sim, funciona muito bem. E vamos para a pergunta do Francisco Neto. Vamos precisar trocar o SIM card para usar o equipamento 4G da DIMI? Vou externar a pergunta para ti, que é o fornecedor do SIM card em específico, para poder responder o Francisco, Márcio. Não, na verdade assim, não para o VL3, né? Ou para o VL1, ou para a câmera, né? Mas sim para o VL2. Então, se você estiver usando um 4G Cat-M e você tiver um SIM card que estava no Pro 2G, o que muda ali, na verdade, antes mudava o perfil elétrico, que era pior, porque aí você mudava, inclusive, o chip físico. Hoje você muda só a APN, é uma APN específica, não para todas as operadoras, aí depende muito da operadora que está usando, mas entre em contato com a Qualcomm, a gente vai saber explicar, inclusive logo a gente está lançando aí um resumo aí de APNs, até para facilitar isso, mas no final das contas o Cat-M sim tem uma APN específica, né? Depende da operadora, tá? Tem operadora que já é a mesma, mas fisicamente é o mesmo, e no caso se for um 4G categoria 1 ou qualquer outra categoria LTE, funciona normalmente, você pega o 2G seu e coloca lá, vai funcionar em 4G. Legal. Agora a pergunta, rastreamento veicular. Hoje, migrar 4G em 3, 4 anos, vem logo 5G ou 6G. Como fica? Ou seja, eu investi hoje no equipamento 4G, daqui a alguns anos eu já vou ter que trocar novamente esse equipamento, eu já vou ter uma nova migração? Não. Na verdade, assim, também não vou querer me alongar muito aqui, né? Porque a gente já está há bastante tempo, mas como eu falei lá atrás, essas tecnologias elas são evolutivas, né? Então o 4G ela tem uma evolução, né? Tanto que o 4G veio de categoria 1, que é a mais baixa, 10 megabits por segundo, até categoria 15, 16, então vão de quase giga que vai para o 5G. O 5G vem para uma evolução, o 6G futuramente vem de uma outra evolução. São evoluções de infraestrutura que coexistem. Então, se você tem um produto hoje que está fazendo 4G ali, né, um 4G, seja ele Cat1, seja ele Cat-M, seja ele Narrowband, não tem problema, ele vai funcionar. Não é porque a rede 5G está aqui que vai acabar o 4G, não, elas vão coexistir. Né? E daqui um tempo vão ter, até tem uma apresentação da própria GSMA, que é a associação, né, que homologa, que certifica o celular no mundo inteiro, né, garante que funcione no mundo inteiro, que até mostra uma cidade inteligente e onde coexistem várias tecnologias. Então você pode ter, por exemplo, um rastreador de localização, um rastreador de ativos funcionando em 4G, com uma câmera de vídeo, né, de vídeo monitoramento em 5G, controlando um carro autônomo em 5G, né? Ou seja, essas tecnologias elas coexistem, não tem o porquê. E o 5G, quando for para o 5G, mas agora mudou tudo para o 5G, o 4G está embutido. Então o 5G, né, LPWA, que é o Low Power Wide Area, o 5G aí que vai suportar, ele coexiste, então não tem problema. Ou você vai para o 4G, amanhã é 5G, o que vai acontecer? Não vai coexistir, né? Você não tem o porquê de um produto que faz localização, por exemplo, básica, ir para o 5G. Ele vai coexistir. Então, esse momento que nós estamos vendo agora de 2G e agora, puxa, vai morrer em algum momento e vou ter que pular, no 4G por 5, isso daí ele não é uma verdade, ele continua coexistindo, tá? Ok, vamos para a nossa próxima pergunta, do Campari. A DIM Brasil tem estoque de câmeras? Normalizaram os envios? Sim, nós temos estoque de câmeras, mas todo mundo trabalha com alguns forecasts, tá? E esses forecasts, obviamente, quando eles excedem a previsão, a gente tem um gap ali no fornecimento. Mas sim, a gente já estabilizou esse fornecimento. Peço que consulte o consultor comercial
para que ele consiga passar mais informações. Vamos para a próxima pergunta. Caio Luiz. O VL03 pode ser usado com Algar multioperadora? Vai funcionar bem? O Márcio já trouxe essas informações aqui. O VL03 especificamente ele está funcionando redondo no chip multioperador Algar. Se for um equipamento aí com CAT1, ou melhor, com CAT-M, CAT-M1, aí ele vai ter uma certa dificuldade na troca, na comutação da comunicação multioperadora. Então ele vai ter dificuldades, tá bom? Payback rastreamento. Recomendar rastreador que não possui tecnologia CAT1 nem CAT-M, mas possui tecnologia LTE. O CAT1 é uma tecnologia LTE. CAT1, CAT4, entre outras categorias, elas são LTE. O que muda é a frequência, a velocidade de transmissão entre um equipamento e outro. Já o CAT-M, sim, é uma tecnologia específica que está dentro do 4G, mas ele não é LTE, tá? Então, o VL03, ele é um equipamento que trafega em rede LTE, categoria 1, com velocidade de 10 megabytes por segundo. O VL01, por exemplo, é uma categoria 4, mas também é um LTE padrão. O que muda é a velocidade de transmissão, assim como as câmeras também de vídeo monitoramento. Tatiana. Márcio, existe MVNO que diz que tem diferencial na rede multioperadora. É real essa afirmação? Não. Essa informação, o mercado fala muita coisa, né? Mas não tem isso daí. Na verdade, MVNO, né? Mobile Virtual Network Operator, operadora virtual. Ela está conectada em outras operadoras, ou seja, o acesso, a rede de acesso à antena é de uma operadora, né? Ela pode ter, óbvio, dependendo da categoria, ela tem um core de acesso, ela tem uma infraestrutura de operadora, mas ela depende de outra operadora. Então, ela tem uma prioridade na operadora? Não, não tem. Não tem, isso daí a rede de acesso é a mesma, o que ela tem é óbvio. A MVNO, por estar num nicho, ela vai ter, óbvio, provavelmente uma conexão ali, né, com mais estabilidade, ela está nichada naquele segmento, né, que é onde surgiu as MVNOs. Na Europa tem mais de, sei lá, tem quase 1000. Aqui é que tem menos, mas no caso da MVNO, ela não tem prioridade, ela simplesmente tem um trato diferente. Você tem no final das contas, você tem uma rodovia ali, né, com o mesmo tráfego, mas você tem ali uma rede aqui que está andando, mas está andando na mesma rede de acesso. Então não tem essa prioridade, não. Ok, vamos para a próxima pergunta do Armando Gomes. Os aparelhos portáteis, o 4G tem consumo maior de bateria? Tem que depende muito da referência dele. Se for de um produto 2G, o 4G ele tem maior eficiência energética, ele tem um menor consumo aí de bateria. Tá? Então ele entrega isso hoje para o mercado, o menor consumo de bateria, e isso alonga a vida, a durabilidade dos equipamentos portáteis. Se você quiser também complementar com a sua experiência, Márcio. Não, você falou certinho. É óbvio que dentro do 4G você tem portáteis, você tem Narrowband, CAT-M, CAT-1, tudo que nós falamos aqui. E eles têm diferenças de consumo, né? Mas se pegar um 4G padrão aí, LTE, categoria 1, ele tem uma eficiência energética melhor que o 2G, com certeza, como o João falou. Se for um Narrowband, aí a eficiência energética vai muito longe, porque o Narrowband é uma tecnologia, né, que ela conecta e sai da rede. Por isso você tem medidores de gás e água que duram 10 anos, né? Porque eles transmitem uma vez por dia, né? Então, sim, o 4G, de qualquer forma, seja o mais efetivo que é o Narrowband em consumo, seja o mais gastão, né, que é o CAT-1, por exemplo, nesse caso, eles têm se comparar ao 2G, a eficiência energética é maior. Agora a pergunta do Júlio. Jimmy, VL3, quando vai ter ignição virtual? Já tem ignição virtual, tá? Pode solicitar para o nosso suporte a firmware atualizada para isso. A gente já lançou essa versão de firmware, com ativação também de buzzer quando excede velocidade. Então pode consultar nosso suporte para fazer a atualização de firmware que já tem essa funcionalidade desenvolvida. Dúvida do Andrade. Andrade, técnico, rastreadores e treinamentos. Quais equipamentos da Jimmy funcionam como multioperadora? Os LTEs, tá? Aí a gente está falando de VL01 e também do VL03. Obviamente que o VL01 ele trabalha numa tecnologia diferente. É embarcado no VL01 um sistema operacional Android. Esse sistema operacional Android ele tem uma tratativa diferente para a comunicação, tá? Então ele pode não ter a mesma eficiência do VL01. Do VL03. O VL03 é um equipamento que está funcionando muito bem com o chip multioperadora da Algar, tendo ótimos feedbacks aí do mercado sobre o seu funcionamento.
Pergunta agora é do Jefferson Oliveira. Qual dica final vocês deixam para a turma do rastreamento? Meu posicionamento hoje é não instalar mais equipamentos 2G e os que vêm com dificuldade de conexão fazendo troca. Hoje, na minha visão, qual é a estratégia que as empresas devem adotar? Obviamente que se for uma venda nova, é um equipamento novo que tem que adquirir, a orientação vai para o equipamento 4G com a finalidade de quê? Diminuir os riscos da sua operação. Quanto mais equipamento 4G você estiver hoje na sua operação, menor é o seu problema futuro. Obviamente que a gente entende, você teve uma desmobilização, voltou um equipamento 2G para sua estrutura, para o seu estoque, você precisa fazer com que esse equipamento rentabilize. Então, o que nós orientamos? Utilize uma plataforma, uma ferramenta para entender. Esse cliente que eu vou instalar o rastreador, ele é um cliente crítico, ele vai operar em que região, e aí, com base nessas informações, você ainda pode tentar uma realocação de equipamentos 2G para uma nova venda, desde que você entenda que ele vai operar em uma região que vai ter aí uma demora para ter uma degradação do sinal 2G. Agora, se é um cliente crítico, se é um cliente estratégico, a indicação é que vocês vão para o 4G o quanto antes, para que você tenha aí menos problemas futuros e aí, obviamente, ter maior durabilidade desse produto hoje na sua infraestrutura. Próxima pergunta é do Vitor. Os equipamentos GIMI, a plataforma Alcon, aponta ser conectado em 2G ou 4G? Então, acredito que ele deve estar perguntando ou da Citalcom ou do Allmanager se o equipamento 003 ele indica qual é a tecnologia hoje que ele está sendo transmitindo a informação. Você consegue nos trazer essa resposta, Márcio? Então, se for plataforma de rastreamento, pelo hardware você consegue tratar essa informação. Você não vai saber se é CAT-M, CAT-1, como eu já falei lá atrás, mas você sabe que é 4G ou 2G. Pelo Allmanager, que é uma gestão de conectividade, você consegue também. Na hora que você for na linha, você vai saber várias informações da linha, como APN, está ativa, não está ativa, LBS, né? Tem LBS, uma série de informações no Allmanager, e também a tecnologia sendo usada. Se ela é 4G, se ela é 2G, se ela é 3G. Né? Não é só o mapa de calor, tá? No detalhamento da linha você consegue ter toda essa informação. O que não está ainda, né, de novo, né, pelo que nós já falamos atrás, é saber se aquela linha 4G, que subtecnologia ela está por trás, né? Isso não dá. Mas se dá para saber 4G, com certeza. Ok, pessoal, a gente está tendo muita interação, até agradeço bastante aí as perguntas que estão nos enviando, a gente está excedendo já bastante o nosso tempo, então nós vamos responder mais 2 perguntas e vamos finalizar o chat, mas de qualquer forma, quem a gente não respondeu, eu agradeço imensamente, a gente já estourou muito o nosso tempo. Próxima pergunta é Francisco Alves. Com a mudança do 2G para o 4G, os equipamentos que trabalham em frequência 2G vão parar de funcionar? Sim, Francisco, vão parar de funcionar. Se você não tem o sinal 2G naquela região, se ele foi desligado, o seu equipamento ele vai se tornar um equipamento inútil ali para a sua operação. Só se ele tiver uma tecnologia mais avançada, 4G com fallback para 2G, que você tem um equipamento aí que comunica em 2 tipos de tecnologia. Mas agora, o equipamento apenas 2G, depois, obviamente, que desligar totalmente o sinal, ele vai se tornar um equipamento inútil aí para a sua operação e não consegue reutilizar ele em outras necessidades. Só para complementar, a gente chama, alguns já devem ter escutado a palavra refarming, né, que é a realocação de frequência. Isso vem sendo feito, tá, com uma boa frequência já faz um tempo. Então é pegar uma frequência, por exemplo, 1800 2G e colocar na 4G. Significa o quê? Que o seu equipamento que funcionava em 850, 1800, 1900, 2100, o 1800 ele não pega mais em 2G. Por quê? Porque aquela frequência foi realocada para o 4G, né? Então, isso também acontece, já faz um tempo. Então, o equipamento, ele pode sentir, por exemplo, se ele tiver uma operadora X, que aquela frequência, naquele momento, ela foi realocada para o 4G e a operadora só trabalha naquela frequência, o 2G também não existe, né? Então, existem todos esses fatores, tá, que deterioram, né, a experiência de uso no 2G. Então, além do que o João comentou, a frequência ela também está sofrendo refarming de rede, a realocação para o 4G, e aí você começa a ter cada vez menos estrada para percorrer. Né? Você tinha 4 faixas, agora você tem 2, só que aqueles veículos todos eles vão ter que andar em 2. Começa a ficar mais lento, aumenta a latência da conexão, você não consegue se conectar com tanta frequência, porque as antenas estão
entupidas, então eu não consigo mais me conectar, e isso daí ele tem um problema, né, que acontece também a experiência de conexão. Eu acho que ele caiu. Tá. Bom, gente, eu acho que esperar que o João, não sei se ele teve algum plano de conexão, mas aproveitando aqui, de novo, né, a gente estourou bem o tempo aí da live, esperar se o João entra, mas eu agradeço muito em nome da Alcon e da Jimmy, pela presença de todos. A gente teve, poxa, né, mais de 200 pessoas aí, ou próximo disso, em tempo real. Então é muito bacana, né? A gente agradece. É um tema que é esclarecedor, a gente tentou ser o mais didático possível. Puxa, a gente poderia falar desse tema aí durante muito tempo, mas, de novo, né? Tanto a Jimmy quanto a Alcon, ela está à disposição, vocês têm os contatos, os canais, tem acesso aos nossos consultores, tem acesso ao suporte, a quem precisar aí de ambas as empresas, na Alcon principalmente focado em conectividade. Então nos acessem, qualquer dúvida, surgiu uma dúvida, está tendo uma dificuldade, deixa eu testar, né? Deixa eu ver o que o Márcio e o João comentaram, se isso está acontecendo ali. Então fiquem à vontade de nos acessar. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês. O João acabou de entrar aí. Então, João, eu não sabia se ia conseguir conectar, eu estava me despedindo aqui, encerrando o webinar, tá? Então, eu já agradeci em nome da Alcon, por favor. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Peço desculpa aí pelo ocorrido agora no final, caiu a internet, mas agradeço a presença de todos. Foi um prazer enorme estar aqui compartilhando com vocês todo esse bate-papo. Sigam as nossas redes sociais, tá? Lá vai ter mais informações, a gente vai compartilhar mais materiais aí com vocês, ferramentas para auxiliar vocês no processo de decisão de um equipamento 4G, um equipamento 2G. Então, muito obrigado pela presença de todos. Um grande abraço, e quem estiver em São Paulo na próxima semana, nós estaremos na ExpoSec dia 13, 14 e 15, com os dois stands, stand Alcon Telecom e também stand de IoT Brasil. Então, um grande abraço a todos e tenham uma excelente noite e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a ExpoSec.